Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindas a mais uma live Vira-Vira, bem-vindas ao ano de 2022. Hoje é quinta-feira, dia 13 de janeiro, são 19 horas e 30 minutos, estamos ao vivo, são 19 horas e 30 minutos. Então, se você está assistindo essa live e não é dia 13 de janeiro de 2022 e não é 19 horas e 30 minutos, então você está vendo uma gravação, tá bom? Dito isso, vamos começar aqui a fazer a nossa live. E nessa live, como sempre, eu trago o bichinho vira-vira. E eu trato aqui de assuntos que são interessantes para que você saiba, para poder criar os seus próprios amigurumis. Mas quem sou eu? Eu sou a Teca da Imaginalinhando e eu ajudo mulheres a criarem os seus próprios amigurumis do zero. O tema da live de hoje, é claro, é o Vira-Vira Girafinha e também nós vamos conversar sobre as costuras de amigurumis. Vamos desmistificar essa história de costuras em amigurumis, mas só em amigurumis. Não confunda com outras costuras, tá joia? Então vamos lá. Gente, eu tô com algumas perguntas aqui, eu vou colocar o meu óculos para poder ler as perguntas, senão ninguém lê e eu também não respondo nada. É perigoso sair muita bobagem aqui. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês, eu já contei essa história aqui do que é o bichinho vira-vira, mas vamos lá, eu vou contar de novo. O bichinho vira-vira é isso aqui, ó. Por que que ele se chama vira-vira? Ele foi criado para que com alguns pequenos ajustes ele se transforme em qualquer outro bichinho. Então por isso que eu fiz nessa cor horrorosa aqui, que é porque ele nos parece com nada mesmo. Mas ele tem uma coisa muito interessante. Ele foi criado de uma maneira que ele tem poucas costuras. Ele sai prontinho. Você começa fazendo ele de uma ponta e quando termina, já está com a cabeça presa, os bracinhos e as perninhas presas. E não tem costura, olha, se uma criança pegar isso aqui e puxar, ela não vai conseguir soltar o bracinho. Ela pode arrebentar o vira-vira, mas não vai conseguir soltar. E a cabeça também não é costurada. Então, o conceito do bichinho vira-vira é esse. É um bichinho que é um corpo, na verdade, né? É um corpo que serve para formar qualquer outro bichinho, com algumas alterações. Tanto que hoje nós vamos ver o bichinho vira-vira virado numa girafa e vocês vão ver que foram algumas alterações. Mas o que é a costura dos amigurumis? Bom, a costura dos amigurumis a gente usa justamente para juntar as partes. No caso do vira-vira, que no corpinho dele não tem costura, mas para fazer a caracterização, aí sim aparece a tal da costura. E qual é a diferença entre costura e bordado? Bom, a costura a gente usa, como eu disse, para juntar partes. O bordado é para customizar. Então, você fazer um olhinho, você fazer aqui o umbiguinho dele, isso é bordado. Então, costura e bordado, às vezes são assim coisas que as pessoas confundem, mas costura é para juntar partes e bordado é para personalizar o bichinho. Outra pergunta que fazem, qual é a costura mais comum? Bom, a costura mais comum que a gente usa é a costura invisível, claro, né? Quando você faz aqui a costura do amigurumi, você não quer que fique aparecendo, a não ser que você queira fazer com que fique mesmo aparecendo. Brilharte Ateliê, boa noite. Eu não sei o seu nome, mas boa noite. Então, voltando à história da costura. E o que não é costura em amigurumi? Por exemplo, usar cola quente. Muita gente coloca cola quente, não vamos discutir o porquê, mas usa cola quente para juntar as partes. Isso não é muito legal, porque a cola quente é facilmente destacável. Luciana, boa noite, Luciana.
A Luciana é da Brilharte. Brilharte Ateliê, isso, né? Brilhar Ateliê. Então, a cola quente, a costura decorativa. Sabe, a costura decorativa é aquela assim que às vezes você coloca aqui um pedacinho de crochê para fazer como se fosse um remendinho e aparece aquele pontão rústico assim. Aquilo não é costura, é mais para o lado do bordado. Para você prender aqui, você vai usar uma costura. Mas esses pontões que ficam aparecendo tá mais para um bordado. Então, costura decorativa não é costura. Muito bem. E sobre o que nós não vamos falar aqui hoje? Eu não vou dar o passo a passo do bichinho vira-vira. A receita já está disponível lá na bio, tem o link, você vai entrar lá e pode baixar a receita e fazer a receita da girafinha. Eu só vou pedir desculpa porque na receita que está disponível hoje não estão nem as fotos e nem a parte da montagem, porque eu estava terminando de montar agora há pouco. Olha só, vou mostrar para vocês. A parte da montagem está escrita aqui nessa letra horrorosa, que daqui a pouco eu vou tentar entender o que eu escrevi ali, vou completar e daí amanhã já vai estar disponível a receita completa. Mas quem estiver ansiosa para começar a fazer a girafinha, já pode baixar a receita e começar a fazer. E amanhã baixa de novo para montar. Tá joia? Não vamos brigar por causa disso. Então tá. Porque a costura é importante na criação de amigurumis. Veja bem, quando a gente idealiza um amigurumi, você pensa no amigurumi, você já vai começar a pensar como você vai montar ele, como você vai fazer para dar aquela forma. E entre as ferramentas que a gente usa para dar essa forma nos amigurumis está a costura. Boa noite, Andréia! Né? Então, a costura é muito importante para quem quer começar a criar os seus próprios amigurumis. Você vai ver que com a costura você não só junta partes, mas você consegue juntar e dar alguns movimentos que personalizam o seu amigurumi. Bom, então, como eu falei, o vira-vira ele foi criado, idealizado para que não tenha muitas costuras, né? Uma coisa que me perguntam, né? O que é mais interessante? Costurar, colar ou incorporar as partes? Por incorporar as partes, seria como eu faço aqui no vira-vira, que eu não costuro os bracinhos. Eu venho fazendo, né, o crochê e junto os bracinhos aqui, continuo fazendo. E depois eu faço a cabeça, levanto os pontos aqui e faço a cabeça. Isso é incorporar as partes. É muito bom, mas nem sempre é possível. Entre a costura e a cola, eu prefiro sempre a costura. Mas pode ser que, por exemplo, você vai fazer um amigurumi que é somente para decoração. Ou tipo aquela guirlanda de maternidade. Ou vai fazer uma quantidade enorme de amigurumis para lembrancinha. Então, você precisa produzir em grande quantidade, rápido, e não vai ser um brinquedo. Aquilo ali vai ser um enfeite, não é mesmo? Então, nesse caso, você pode sim usar a cola quente. Não precisa ficar um tempão lá costurando, fazendo aquela costurinha invisível. Você usa a cola quente e você dá fim nos seus amigurumis bem rápido, porque eles não vão para a mão de criancinha. Ou se for, também vai ser... quem recebe uma lembrancinha já sabe que aquilo não é para durar muito tempo, né? Bom, continuando aqui as minhas perguntinhas. Qual o melhor momento para costurar um amigurumi? Isso é importante. Olha que pergunta interessante. Qual o melhor momento para costurar um amigurumi? É a qualquer hora? Bom, eu vou até explicar com mais calma daqui a pouco, mas o melhor momento é depois que você terminou de fazer todas as partes do amigurumi. Porque pode ser que você pense assim, mas eu já fiz aqui, eu tô com... Não no caso do vira-vira, porque ele já sai pronto. Mas eu tô com o corpinho pronto e fiz um bracinho, já vou costurar. Não, calma.
a melhor hora é quando você termina tudo. Terminou de fazer todas as partes, aí você vai começar a costurar. Outra coisa que me falaram aqui, não consigo costurar porque sempre fica torto. Gente, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, que é meu, fui eu que fiz, tá? E vocês vão ver o que é ficar torto. Vou pedir até licença para usar essa imagem aqui. Olha só esse Snoopy. Bom, a cabeça dele tá de ladinho assim, não é porque ele tá olhando para vocês, não, é porque tá costurado torto mesmo. Tá torto, a cabeça dele tinha que ficar assim, né? Mas ele tá tortinho. A orelha tá uma mais alta que a outra. O pé, então, sem comentários, né? Isso é costurar torto. Então, não consigo juntar as partes porque fica torto. Então, gente, tem jeito de corrigir isso? Tem. Eu já vou explicar também. Outra pergunta, o pescoço sempre fica mole. Como faz para deixar certinho? Vou trazer outro bichinho que eu também fiz. Também ele não está olhando de lado porque ele está apreciando a paisagem, não. É que o pescoço não para, tá vendo? Tem como fazer isso aqui ficar certinho? Tem também. Então vamos lá, como que a gente corrige isso? Primeiro, para ele não ficar assim torto, que isso aqui foi um dos primeiros amigurumis que eu fiz, então é aquela coisa assim que a gente faz, eu quero ver como é que fica pronto, quero ver, e aí vai fazendo e costurando de qualquer jeito, quando vê tá tudo torto. A gente tem um passo a passo para costurar, para que isso não fique assim. E qual que é esse passo a passo? Primeiro você termina todas as peças, depois você prende todas as partes com alfinetes, eu vou mostrar como, e só aí começa a costurar, sabe? E para o pescoço não ficar mole desse jeito, tem um truquezinho, que é assim, olha, a gente primeiro faz uma primeira costura aqui em volta e vê. Ficou mole? Ficou. Aí você faz como se fosse um anel por fora dessa costura. E vê de novo. Ficou mole? Volta lá e aumenta esse anel. Então, você vai fazendo costuras, aumentando aqui, né? Você vai aumentando aqui o tamanho do pescoço, até que quando você solta ele, ele firma. Esse daqui não vai adiantar, porque não vai firmar nunca, né? Mas você vai fazendo isso até firmar o pescoço. Quando o pescoço é muito estreitinho, aí tem outros truques que a gente pode usar. Um deles é usar estrutura no amigurumi, mas isso nós não vamos falar hoje aqui também. Bom, então agora eu vou virar a câmera para a gente começar a ver como que faz tudo isso, tá joia? Então, um minutinho, vou pedir para vocês um pouquinho de paciência. Vou puxar aqui, vou virar aqui. E vamos lá. Deixa eu arrumar a câmera aqui, que tá meio solta. Isso. E aqui está a nossa... Não... A nossa girafinha. É que aqui hoje eu tô com a câmera muito perto. Eu vou tentar colocar um apoio aqui embaixo para ver se melhora. Ficar aparecendo um pedaço do apoio, mas pelo menos a girafa aparece inteira. Então, aqui tá a nossa girafinha. Como eu estava dizendo, como é que eu preparo um amigurumi para começar a costurar? Então, eu terminei de fazer todas as partes, né? Fiz tudo o que eu tinha. Deixa eu tirar essas linhas aqui da frente. Tudo que tinha que ser feito na girafinha, aqui ó, o rabo, o corpinho. Esse corpinho é esse aqui, tá? Só a diferença é o pescoço. Eu fiz todas as partes, o focinho, as orelhinhas, o chifre, as manchinhas. E aí, antes de começar a costurar,
E antes de mais nada, se vocês virem umas patinhas peludas passeando por aqui, é a Gigi que chegou. Antes de começar a costurar, eu prendo tudo com alfinetes. Tudo que for costurado, eu venho aqui e prendo com alfinetes no lugar que eu quero que fique. Nas carreiras que eu quero que fique certinho. Então, vamos lá, olha. Aqui, por exemplo, aqui já está costurada uma orelhinha, a outra ainda não. Então, eu venho aqui e vejo aonde eu costurei. Lá na receita, eu vou... Travou? Ô, Luciana, travou aí? Já voltou, será? Estou falando sobre como preparar para costurar o amigurumi, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente termina todas as partes. Depois, a gente coloca alfinetes. Tá travado. Voltou. Gente, vamos tentar fazer, tá bom? Então, a gente termina de fazer todas as partes, coloca alfinetes, tá? Para deixar tudo no lugar certinho. Carlinha, não travou. Obrigado, Carlinha. A Aninha disse que travou e que já voltou. Aí, a gente vai colocando. Por exemplo, aqui eu já costurei uma orelhinha. Eu vou costurar a outra. Então, eu já vou prender essa orelhinha no lugar certinho que eu quero costurar. Eu já costurei essa daqui, mas antes eu já tinha prendido tudo, tá? Eu sei o lugar que ela vai ficar, porque eu já tinha feito isso antes. E por que a gente costuma fazer isso? Prender com alfinetes, e eu uso esses alfinetões aqui, que é para não sair do lugar de maneira nenhuma. Por que isso? Porque quando a gente prende com os alfinetes, a gente tem a visão total do amigurumi. Você vê ele, como ele vai ficar depois de montado. E aí é que vem que a minha filha sempre acha esquisito. Porque depois que eu monto tudo isso aqui, com todos os alfinetes, aí eu vou, por exemplo, costurar o focinho. Eu solto tudo, deixo de lado e costuro só o focinho. Por quê? Porque eu já sei onde vai ficar cada coisa. E eu já coloquei o focinho no lugar correto que ele tem que ficar. Então, mesmo que eu solte todo o resto, ele está no lugar correto. Depois eu venho montando de novo, é como se fosse um quebra-cabeça. Mas isso a gente faz para que não fique nada torto, tá? Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é como fazer a costura se você não tem agulha de tapeçaria? Aquela agulha, deixa eu mostrar aqui, eu tenho algumas delas, né? Aqui, ó, a agulha de tapeçaria é essa agulha aqui que não tem... A ponta dela é uma ponta redonda, tá vendo? Ela não fura. Essa agulha aqui é a agulha perfeita para a gente costurar. Por quê? Porque essa agulha, ó, aqui eu tenho uma bem fininha, ela também não tem ponta. Porque essa agulha, ela não vai entrar no meio da linha. Ela vai entrar no meio dos pontos. Então, você consegue fazer a costura e ela entra aqui no meio dos pontos. Ela não vai dividir a linha. E por que isso é importante? Porque quando você termina de costurar, e nós vamos ver, daqui a pouco eu vou costurar uma manchinha dessa, então eu entro com a linha aqui, costuro, costuro, costuro e saio com a linha no mesmo lugar. Daí eu dou um nozinho, as duas tem que estar, a linha que entrou e a que saiu tem que estar no mesmo lugar. Que daí eu dou um nozinho, corto a linha e escondo esse nozinho dentro do corpo da girafa. Mas para isso, a linha tem que estar entre os pontos. Se a agulha passar dividindo a linha aqui do ponto, você vai fazer um nozinho, mas não vai conseguir esconder ele, entendeu? Então, por isso é importante, mas se você não tem uma agulha de tapeçaria, você pode usar outra agulha, aquela agulha de boneca, né? É, Thalita, agulha de boneca? Agulhão? Isso. Aquela agulha de boneca que é uma agulha bem comprida, que até facilita para você costurar, porque ela é uma agulha comprida, só que ela tem ponta. Daí você tem que cuidar na hora de fazer os arremates para sumir com as pontas. Mas nada impede que use. Essa daqui facilita a vida, mas se você não tiver dessa,
usa a outra. Vamos lá, mais alguma pergunta? Sim, como que é a tal da costura invisível? Então vamos lá. A costura invisível, ela é feita de uma tal maneira que você, olhando aqui, você não percebe que foi costurado. A costura, a linha da costura, ela tem que estar escondida aqui no meio. Então, tem várias maneiras de a gente fazer uma costura invisível, né? Aqui, no caso dessas manchinhas, eu usei a costura na terceira laçada, que é um pouquinho mais chatinha de fazer, ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente consegue sumir bem com a costura. Outro tipo de costura invisível é você fazer a linha que você está usando para costurar imitar o ponto do crochê. Isso aí eu via, por exemplo, a minha mãe, quando ela fazia muito tricô, fazia roupinha de neném. E quando ela ia costurar as roupinhas, ela fazia a costura de tal maneira que a linha que ela estava usando para costurar imitava o ponto que ela usou para fazer o tricô. E aí eu vi que isso dava para ser feito no crochê também. A gente consegue fazer a costura com a linha imitando o próprio ponto. A costura na terceira laçada é feita assim, olha, tá vendo? Eu vou mostrar o que é a terceira laçada. Deixa eu chegar bem pertinho aqui da câmera. Essa cor aqui é escura, mas eu acho que vai dar pra gente ver. Focaliza aí, câmera. Isso. Quando a gente olha o ponto baixo, ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui como a gente faz isso. Tem algum truque para fazer isso? Focaliza, focaliza. Aqui. O ponto baixo visto de cima, ele forma uma correntinha. Vou tentar pegar uma parte mais clara aqui, pegar o focinho, por exemplo. Vamos soltar ele dali, depois eu prendo de novo. Só para a gente ver o que é a terceira laçada. Então, quando a gente olha o ponto baixo de cima, a gente vê que ele forma uma correntinha aqui. Aqui, ó, tá vendo? Como se fosse uma correntinha. Vou tirar esse monte de alfinete. Como se fosse uma correntinha aqui. Quando a gente olha esse mesmo trabalho por trás, a gente vai ver que abaixo dessa correntinha tem um caminhão passando lá fora. Abaixo dessa correntinha tem um ponto que quase não aparece. Ó, aqui é a correntinha e aqui debaixo tem um ponto que quase não aparece, uma laçadinha que fica bem escondida, que é horizontal, e essa é a terceira laçada. Tinha travado. Voltou, eu acho. Voltou. Gente, travou? Voltou? Conta pra mim. Vamos lá, vou explicar de novo. Quando a gente olha aqui o ponto baixo por cima, você vê que forma aqui uma correntinha. Quando a gente olha atrás, deixa eu focalizar aqui, você vê que logo abaixo da... Gente, como é difícil focalizar. Do ponto baixo, tem uma laçadinha horizontal aqui. Vê se eu consigo pegar ela. Tem uma laçadinha horizontal aqui. Essa laçadinha é a terceira laçada. Se você costurar pegando essa terceira laçada, você pode inclusive costurar com uma linha mais escura, com uma cor totalmente diferente, que vai ficar invisível, ela não vai aparecer. Ela é mais chatinha de fazer por causa disso, você tem que pegar por trás do trabalho, não por cima. Por cima você pegaria aqui na correntinha.
Essa terceira laçada é por trás. Então, dá mais trabalho para fazer, mas ela fica perfeitamente invisível. Essa é uma maneira de fazer. A outra maneira de fazer é você fazer a costura aqui usando esses pontinhos mesmo, né? E de tal maneira que a sua linha que você vai usar, ela vai se misturar com o ponto do crochê ali atrás e vai ficar invisível. Bom, então vamos lá. Como que a gente faz? Deixa eu colocar, coitada da minha girafa, ficou sem o focinho. Aqui. Como que você faz para começar a costurar? Então, como eu disse, você termina de fazer todas as partes do amigurumi. Daí você vem aqui, prende tudo com alfinetes. Deixa eu prender aqui novamente o focinho. Ver se ele tá no lugar certinho. Lá na receita que tá disponível, vocês vão ver exatamente em qual carreira que você vai costurar isso aqui, tá? Então, você terminou de fazer todas as partes, você vem aqui e monta o amigurumi inteiro. Coloca alfinete à vontade. Montou direitinho o amigurumi, você escolhe a parte por onde você quer começar a costurar. E aí, você... Espera um pouco que tá travando bastante. É? Gigi? Aí você tira o gato de perto, porque ele vai querer brincar com as agulhas, como sempre. Depois que você coloca todos os alfinetes, você seleciona uma parte para começar a costurar. No caso aqui, eu vou selecionar a orelha. Você pode soltar todas as outras partes e costurar a orelha, porque mesmo que você não tenha as outras aqui, a orelha está no lugar correto. Quando você prendeu, você já prendeu no lugar correto. Então, vamos costurar a orelha? Eu vou começar pela orelha porque tem algo aqui que a gente tem que fazer nessa orelhinha. E o que que é? Ela é dobradinha, ela tem um efeito meio de dobrinha. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ela tá presa entre... Deixa eu ver aqui na minha colinha. A sexta e a oitava carreira a partir do topo da cabeça. Então, essa daqui já está presa no lugar correto. Olha, aqui é a sexta, aqui. Sexta, sétima. Gente, eu tô cega, né? Sexta, sétima, oitava carreira. Então, entre a sexta e a oitava carreira. Então, eu vou seguindo aqui. É essa carreirinha aqui. E ela tem aqui, olha, uma pequena dobrinha, tá? Isso aqui, vou soltar aqui primeiro. Primeiro eu vou fazer essa dobrinha, que é o seguinte. Aqui eu vou costurar. Vou dar uma puxadinha para franzir um pouco essa orelhinha aqui. Tá? E agora sim, eu vou começar a costurar a orelhinha. Então, vamos prender lá de novo, entre a sexta e a oitava. Deixa eu tirar esse chifrinho. Vou marcar certinho aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa é a carreira. Na verdade, é aqui, ó. Sexta carreira é essa daqui. Então, eu vou prender aqui. Seis, sete, oito. Aqui. E vamos primeiro conferir se isso tá bem centralizado. Tá? Não tá.
Agora sim, centralizada. Então, aqui, se você achar que vai ficar mexendo essa orelha, coloca mais alfinete. Vamos colocar mais um aqui por trás, para ela não sair do lugar enquanto estiver costurando. E aí, vamos começar a costurar a orelhinha. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar uma laçadinha aqui na cabeça, só uma laçadinha. E vou aqui entrar de novo na orelhinha, uma laçadinha só. Vou para outra laçadinha da frente, do ponto seguinte, vou lá na cabeça e pego uma laçadinha. Claro que essa laçadinha da cabeça você vai tentar pegar sempre debaixo da peça que você está costurando, que ela tem que ficar invisível, não esqueça. Vou entrar na mesma laçadinha da onde eu saí. Lembra que eu saí daqui, fui lá na cabeça. Agora eu tô voltando. Vou entrar na mesma laçadinha aqui. E agora eu vou para próxima aqui. E vou de novo pegar mais uma laçada lá na cabeça, sempre de uma em uma. Volto lá na orelhinha, naquela que eu saí, e vou para a laçada da frente. Deixa eu ver se está certinho aqui no lugar correto. No celular. Porque isso aqui é um exercício de contorcionismo, sabia? Costurar aqui. Aqui eu pego uma laçadinha na cabeça. Quero só uma, isso. E entro lá na orelhinha de novo. Deixa eu tirar esse alfinete daqui, que aqui já tá preso. Vou entrar lá na orelhinha da onde eu saí de novo. E vou para a laçada da frente. Vou tirar esse outro alfinete aqui também. Vou para a laçada da frente. E como sempre, as linhas fazendo complô, né? Aqui. Deixa eu colocar o alfinetinho ali para que não fuja do lugar. Aí você fala, nossa, mas é um saco fazer isso. Pois é, mas é necessário. Vou voltar. Não, eu saí aqui embaixo, pego ali na cabeça, volto pro ponto da onde eu saí. Aí, respondendo a pergunta que eu não sei se eu respondi, por que que é importante você fazer, Oi! Cantinho da Bel, deve ser a Bel, né? Oi, Bel, tudo bom? Você entra aqui. Então, eu estava falando por que que é importante você saber costurar. E por que que isso ajuda quando você cria os seus amigurumis? Veja bem, o amigurumi, ele não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. Você demora para fazer isso aqui, seja para fazer as partes ou para finalizar, dar acabamento, você demora para fazer.
Se você fizer de qualquer jeito, depois de tudo isso aqui, você vai estragar o trabalho? É mesmo que você vai fazer isso? Não, né? Então, você tem que tomar um cuidado para que saia bem feitinho, para que saia uma costura invisível, para que fique tudo no lugar certinho, para não ficar torto, não é mesmo? E por que é importante? Como eu falei lá no começo, quando você cria um amigurumi, você idealiza ele na sua cabeça, você já imagina ele pronto. Então, para que você faça ele ficar parecido com aquilo que você pensou, você tem que trabalhar ele, você vai ter que fazer as partes e você vai ter que costurar. E a costura, sim, é muito importante. E é muito importante você saber também vários tipos de costura. Não só a costura invisível, até mesmo quando a gente quer deixar a costura visível. Por exemplo, se eu quisesse deixar visível a costura aqui, como se fosse um bordadinho. Então, é importante também você aprender a fazer esse tipo de costura, como se fosse um bordado. Saiu do cantinho da Bel e entrou com os pets. Tá bom. Então, é isso, gente. A costura invisível é isso. A melhor hora para fazer é depois que você termina de fazer todas as peças, depois que você alfineta todas as peças, daí você vem costurando. Eu fiz uma coisa aqui que eu não contei o que eu estava fazendo. Terminou de costurar, terminou de prender a orelhinha, você entra ali na cabeça e sai num pontinho. Aqui, ó, entre dois pontos, eu podia ter saído aqui também, entre dois pontos aqui. Porque quando você costurar uma outra parte, você vai sair aqui no mesmo lugar. Vamos fazer isso. Então, para mostrar como é que a gente some com essa linha. Terminei de costurar a orelhinha. Faz de conta que eu terminei agora. Entrei lá na cabeça e eu vou sair aqui, aonde já tem uma outra linha amarela. Tá vendo aqui? Eu vou sair nesse pontinho aqui, ó. Exatamente no mesmo pontinho. Aqui eu vou dar um nozinho e vou esconder essa linha. Claro, não desse tamanho todo, mas eu vou esconder essa linha no corpo da girafa. Então, vamos lá. Dá um nozinho. Não precisa nem apertar muito. Dá um nozinho. A gente corta aqui a linha. Na hora de cortar, deixa um espaço para que, se o nozinho correr, não desmanche. E aí, a gente vai entrar com a agulha aqui do lado e puxar o nozinho para dentro. Isso aqui você consegue fazer se as duas linhas tiverem saída no mesmo espaço, no mesmo local. Por isso que eu falei da agulha com ponta. Se você está usando uma agulha com ponta, fica mais difícil fazer isso aqui. Não é impossível, claro, mas fica mais difícil. Tá joia? E assim nós vamos fazendo todas as costuras, inclusive o chifre. Chifre não, né? Girafa não tem chifre. Alguém sabe o que é isso aqui? Eu chamo de chifre, mas não é chifre. É chifre? Antena, não. Não é inseto? Então deve ser chifre, né? Tá. Que horas são? 8h07. Ah, tá. Então, temos bastante tempo. Então, agora eu vou costurar aqui o focinho. O focinho, ele vai ficar entre a primeira carreira, que é aqui, do pescoço, né? Que não tem costura, porque o vira-vira não tem costuras. Ele vai ficar entre a primeira carreira e a 7ª carreira. E centralizado, claro. Como que a gente faz para centralizar? A gente vem aqui no topo da cabeça. A girafa é meio complicada porque ela é muito comprida, né? Deixa eu tirar esse chifre de novo. Vem aqui no topo da cabeça e vem marcando o centro da cabeça. Esse é o centro. Para colocar o focinho, então nós vamos centralizar o focinho.
Uma coisa que eu não falei antes, mas falo agora, é o seguinte: não importa se a receita fala ou não para deixar um fio longo para costura. Em via das dúvidas, deixa, que aí fica mais fácil para você costurar depois do que ter que, se você faz e arremata e some com essa linha, e depois, se precisar costurar, você teria que vir com uma outra linha. Então, para não acontecer isso, em via das dúvidas, deixe sempre um fio longo para costura. Quase sempre vai ser necessário. A gente centraliza o focinho e vamos colocar os alfinetes aqui entre a primeira carreira aqui da cabeça e a 7ª carreira. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui. Vamos prender esse focinho. E como ele é uma peça um pouquinho maior, eu vou colocar mais alfinetes. E acho que aqui ficou meio repuxado. Então, vou arredondar aqui e vou prender o focinho. E aí, vamos colocando alfinetes para que ele não saia do lugar enquanto eu estiver prendendo. Gente, vocês vão ver que essa história de colocar alfinete é uma mão na roda, principalmente quando o amigurumi que você está costurando, ele é muito grande. Às vezes a gente começa a costurar e perde a noção de onde está a peça e ela dá uma pequena girada e a gente não percebe. E aí, quando você termina de costurar, é que você vê quanto que ficou torto. Então, para você não ter esse efeito aqui, ó, que aconteceu com os pés do meu Snoopy, né? Olha lá que coisa horrível. Então, é sempre bom você prender e prender muito bem prendido isso. Olha só, aqui ele ficou todo torto, coitadinho. Olha lá, ó, uma orelha mais alta que a outra, a carinha torta, enfim. Não vamos mais discutir sobre o Snoopy, deixa ele quieto. E agora aqui a gente começa a costurar. Acho até que eu exagerei, deixei um fio meio comprido demais, mas vamos lá. E a costura aqui é a mesma coisa, costura invisível. Se você quiser fazer a costura na terceira laçada aqui não precisa porque eu estou usando fio branco e estou costurando uma parte branca. Mas digamos que ao invés de ser uma costura assim, fosse uma costura tipo assim, juntando duas partes. E aí você, se usar a linha da cor de uma parte, vai aparecer na outra. Se usar dessa parte, vai aparecer nessa. O que você faz? Você usa a costura na terceira laçada. Então, eu vou fazer aqui na linha branca mesmo, para a gente ver. Tá? Deixa eu ver se está no lugar certo. Tá, então vamos lá. Fazer na terceira laçada para vocês verem como é que funciona isso. Então, aqui a gente pegou uma laçada no focinho. Aqui eu vou ter que subir um pouco esse alfinete. A terceira laçada você vai pegar aqui por trás. Então, aqui tá o ponto e a terceira laçada é essa laçadinha. Ó, gente, eu não vou costurar tudo na terceira laçada, não, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Vocês vão enjoar de ver eu virando esse negócio. É essa laçadinha horizontal que tá por trás do ponto baixo. Aqui. Então, aqui quando você pega essa laçadinha, a linha fica totalmente escondida aqui atrás. Então, você pode usar uma linha de outra cor para costurar aqui, que ela não vai ficar aparecendo. Essa sim é uma costura muito invisível. Só que ela dá um pouco mais de trabalho, porque sempre você tem que virar para ver onde é que está essa terceira laçada.
e geralmente ela é usada para juntar as partes como é que eu vou dizer, de topo. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho um exemplo fácil aqui. Tá? Pega ali o elefantinho para mim. Eu vou mostrar para vocês um exemplo bem simples de entender como é que se usa essa costura na terceira laçada. Que é aqui na orelhinha, olha, tá vendo? Aqui, de um lado, eu tenho uma peça cor-de-rosa. Do outro lado, eu tenho uma peça cinza. Então, para costurar isso aqui, se eu usar a linha cor-de-rosa e for fazer aquela costura assim, passa de um lado para o outro, aqui vai aparecer a linha. E se eu usar a linha cinza, vai aparecer do lado de cá. Quando eu uso a costura na terceira laçada, nesse caso ela fica totalmente invisível. Olha só, você não está vendo nem a linha cinza, nem a linha cor-de-rosa. Então, esse é o caso que sim, você vai usar a terceira laçada, tá? Em outros casos, que não são esse de juntar partes assim, você pode usar a costura invisível, aquela que eu estava fazendo ali na orelhinha, normal, que é, vou falar nisso, fiz errado, que é, você pega lá uma laçadinha na cabeça, vem aqui no ponto, pega aqui uma laçada branca, entra aqui, sai no ponto seguinte. Vai lá na cabeça, pega outra laçadinha. Opa, mexi aqui. Pega outra laçadinha lá na cabeça. Se não der para pegar a laçadinha, tiver muito difícil, pega um ponto, mas tente pegar sempre por baixo da peça que você está costurando. Entra na laçada de onde você saiu. Aqui tá. Linhas sendo linhas. Entra na laçada que você saiu. Aqui tem um pelo. Vai para o ponto da frente. Pega outra laçadinha na cabeça. Confere se está tudo no lugar. Volta aqui no ponto onde você saiu. Tirar isso daqui. Já tem agulha demais para me enroscar aqui. Vai para o ponto da frente. E assim você vai dando a volta na cabeça. Sempre assim. Você sai daqui, pega uma laçadinha lá, volta aqui. Pula para o ponto da frente. Pega uma laçadinha lá, volta aqui. Pula para o ponto da frente. E assim você vai dando a volta na cabeça até terminar de costurar toda a parte. E aí vai soltando, né, os alfinetes, conforme eles vão incomodando, você vai soltando, mas sempre deixa alguns alfinetes para que a peça não gire na cabeça. Se ela girar, você corre o risco sim de que a parte acaba saindo do lugar e fica torto. Para costurar a cabeça e ela não ficar torta, eu falei aqui, esse não é o caso, porque aqui não tem costura, mas você costuraria primeiro aqui, aí se ficar a cabeça molinha, você faz uma costura um pouco mais aberta, testa de novo, vê se tá molinha e vai aumentando até que a cabeça fique firme.
Essa girafinha eu não usei... Au, espetei o dedo. Essa girafinha eu não usei nenhum tipo de estrutura aqui dentro, tá? O que fez ela ficar firminha é o próprio enchimento. Então, quando você vai colocar o enchimento numa peça que tem uma parte assim esbelta, você vai colocando e vai vendo quanto que precisa para ela ficar firme e para não abrir os pontos. Então, vai colocando o enchimento aos poucos e vai testando, vendo se não está abrindo os pontos. Bom, então vamos lá. Como que é o passo a passo para você costurar direito um amigurumi? Termina de fazer, alfineta todas as partes para ver certinho o que vai aonde. Seleciona a parte que você vai costurar, solta as outras, costura aquela parte, aí prende de novo outra parte, centraliza se for o caso, costura ela e assim você vai fazendo cada parte. Tá bom? Isso você já pode treinar na sua girafinha, porque você vai entrar lá no link que está na bio, vai baixar a receita e vai fazer uma girafinha tão fofa quanto essa. E depois que você fizer, você vai pôr a hashtag amigo vira vira e aí eu vou ver a girafinha e vou ficar bem feliz que você fez ela. Tá bom? Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar hoje sobre as costuras. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima live Vira-Vira, semana que vem, quinta-feira. E agora nós vamos mudar um pouquinho o formato, porque eu não vou sortear qual é o próximo bichinho, simplesmente porque eu já não tenho mais nenhum bichinho criado, mas eu vou criando os bichinhos e vou trazendo aqui para vocês, tá bom? Para quem entrar hoje no link da bio e baixar a receita, vai ver que está faltando a parte da montagem. Eu vou terminar a girafinha, fotografar ela, colocar lá com todas as indicações e aí acho que amanhã cedo já vai estar lá. Mas você pode baixar a receita e fazer a girafinha e esperar um pouquinho para poder montar ela, tá bom? Então é isso, obrigado por vocês terem me aturado até agora e espero vocês semana que vem na próxima live. Luciana? Não, é a Bel. É a Bel, né, que está disfarçada de pet. Isso. Bel, até a semana que vem. Até a semana que vem a todas vocês. Muito obrigado por terem ficado aqui até agora. Um beijo, até mais.